Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil está entregando a sua maior empresa de alta tecnologia, a Embraer, ao fechamento puro e simples. Ela não será simplesmente vendida, ela vai desaparecer. A negociação da Embraer com a Boeing foi anunciada como uma joint venture, mas não é. É a venda da divisão de aviação comercial da Embraer para a Boeing que inviabilizará a Embraer como empresa também de defesa e aviação de jatos executivos. Essa venda já está sendo alvo de investigação pela União Europeia, que ameaça com sanções a Boeing. Mas o que é trágico nessa história é que depois de concluída a negociação do governo brasileiro com a Boeing, mais um avião modelo 737 MAX 8, produto responsável por 80% das encomendas desta empresa norte-americana, caiu e, somado ao primeiro, que caiu em outubro do ano passado, levou à morte 346 pessoas. As investigações levaram à conclusão de falha técnica do projeto da Boeing, que teria fraudado os processos de segurança necessários para a certificação. Hoje, todos os 737 MAX 8 no mundo estão no chão, levando a um prejuízo de dezenas de bilhões de dólares em 7 meses, que, ao cabo dos processos movidos atualmente, acabarão sendo arcados pela Boeing. A Boeing não deve sobreviver a esse, que é o maior prejuízo e escândalo da história da aviação comercial mundial. Com isso, arrastará a hoje super saudável Embraer. Mas, quer a Boeing sobreviva ou não, o que não sobreviverá, certamente, são os empregos dos brasileiros. A empresa anunciou férias coletivas em São José dos Campos e Galvão Peixoto, ambas as plantas em São Paulo. Em breve, toda a produção nacional de jatos comerciais será fechada. Não estamos só abrindo mão de uma única empresa de alta tecnologia do país, mas da única grande empresa de defesa, de empregos, de saldo na balança comercial e de mais uma grande parte da nossa soberania. Desde o início de 2017, no governo Temer, a imprensa tem divulgado a existência de negociações envolvendo a empresa brasileira de aeronáutica, Embraer S.A., e a The Boeing Company, para a criação de uma suposta joint venture numa nova companhia. Em fevereiro deste ano, o negócio foi anunciado pelas duas empresas, nos seguintes termos: seriam criadas duas empresas. Uma empresa para a área de aviação comercial, da qual a Boeing estadunidense teria uma participação de 80%, o controle operacional e a gestão da nova empresa de capital, e a Embraer ficaria com 20%. Uma joint venture para promoção comercial, para promoção e desenvolvimento de produtos e serviços na área da defesa. A negociação pretende também transferir a parte lucrativa da Embraer, a aviação comercial, seu grande filão do mercado, para a nova companhia que absorverá 100% das suas operações e serviços e ficará sob o controle acionário operacional e administrativo da Boeing, que, como bem já foi dito, tem 80% dessa empresa. Sem a divisão dos aviões comerciais de médio porte, para diluir os custos de desenvolvimento, a divisão de aviação executiva também não deverá se sustentar. O segmento comercial representa a viga mestra da Embraer,
e sua venda inviabiliza a existência do que restar da companhia. Ou seja, por trás da operação que está sendo mentirosamente chamada de joint venture, está uma simples operação de cisão e aquisição do controle da parte mais lucrativa da Embraer, em uma burla à obrigatoriedade de realização de oferta pública de ações para a aquisição de participação substancial. Para a assunção do controle acionário, o método previsto pela legislação garante a disputa em condições de igualdade entre acionistas majoritários e minoritários, sob o regime de oferta pública de ações sob preços de mercado. Não existe a possibilidade de aquisição unilateral do controle acionário sem este procedimento. Trata-se, nesta operação, de verdadeira transferência do controle acionário da Embraer S.A., devendo-se, portanto, matéria objeto de veto por meio da Golden Share, nos termos do Estatuto da Companhia. A Golden Share, em poder da União, ações que dão ao Estado direito especial de veto a decisões da companhia, existem porque a Embraer é uma empresa estratégica para o desenvolvimento e defesa nacional. Alguns dias após a divulgação do acordo, uma tragédia inesperada derrubou o segundo 737 MAX 8 da Boeing, em menos de 5 meses. Depois do acidente fatal com um avião do mesmo modelo da Lion Air da Indonésia, em outubro de 2018, caía então um avião da Ethiopian Airlines. 2 acidentes com muitas semelhanças, ocorridos poucos minutos após a decolagem, com aviões novinhos em folha, tripulações experientes, levando à trágica morte de 346 pessoas e causados por problemas nos sistemas do novo jato, que obteve as maiores e mais rápidas vendas da história da Boeing. Esta segunda queda do mesmo modelo, inédita em tão curto espaço de tempo, chamou a atenção para o 737 MAX 8 e jogou a gigante americana Boeing numa crise sem precedentes na história da indústria aeronáutica. E nesta sexta-feira, 25 de outubro, senhoras e senhores senadores, foi publicado o relatório final sobre a queda do 737 MAX da Lion Air, em 28 de outubro de 2018. O laudo aponta para a falha técnica da Boeing com seus MCAS, ou Sistema de Aumento de Características de Manobras, como principal responsável pelo acidente, conforme divulgado pela Aeroflap. Nuvens carregadas esperam pela Boeing. O 737 MAX é a última geração do 737, família muito bem sucedida da Boeing, com 10.463 aviões fabricados até janeiro de 2019. Senador Cid Gomes. Conforme consta do site da própria Boeing. Me concede uma parte, senador? Então logo identifique o autor do pedido. Espiridião. Senador Espiridião Amin, com muito prazer, ouço... Primeiro quero me congratular com a profundidade da análise que Vossa Excelência está fazendo. Segundo, quero acrescentar neste ponto o depoimento de um engenheiro sênior, ou seja, um dos técnicos mais graduados da Boeing, afirmou que um dos problemas originais que concorreram para o acidente com o Air Max, com o 737 Max 8, foi que a Boeing, por medida de economia, informação de um engenheiro sênior da Boeing, deixou de adotar
um equipamento complementar que teria a finalidade de evitar esse tipo de instabilidade ocorrida, especialmente nos procedimentos de aproximação e aterrissagem, e também poderia acontecer no de decolagem. Só como aditivo ao seu pronunciamento, que é tecnicamente muito robusto. Meus cumprimentos. Muito grato a Vossa Excelência, incorporo suas palavras ao meu pronunciamento. Eu ia dizendo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que de todas as encomendas da Boeing, 10.463 aviões são do modelo 737, que é, portanto, o mais vendido. E se levarmos em consideração que a Boeing tenha vendido, em toda a sua história, 19.564 aeronaves, vemos a importância da família 737, que responde por mais da metade de todos os aviões produzidos por esta companhia. Do futuro do 737 depende o futuro da empresa norte-americana. No final de janeiro de 2019, a Boeing tinha em sua carteira de pedidos um total de 5.948 jatos comerciais. Deste total, 4.611 eram os 737 MAX. Ou seja, de cada 5 aviões da Boeing encomendados, cerca de 4 são os 737 MAX. Mas, em 17 de março, depois do acidente com a Ethiopian Airlines, o The Seattle Times, jornal do estado de Washington, onde ficam sediadas grandes plantas industriais da Boeing, publicou uma matéria de Dominic Gates, jornalista especializado em aviação, que revelou que em 2015 a diretoria do FAA pressionou seus técnicos para que estes passassem para a própria Boeing a análise necessária para a certificação do 737 MAX. O objetivo era que esse modelo entrasse o mais rapidamente em operação para concorrer com modelos da Airbus. Os novos motores do 737 MAX são bem maiores que os das versões anteriores do 737, o que exigiu o desenvolvimento de um novo sistema de navegação, que está na causa dos 2 acidentes. Foi esse sistema que não foi devidamente testado pela Boeing e pela FAA. Antes do acidente da Ethiopian Airlines, diversos pilotos de empresas aéreas norte-americanas relataram problemas graves com o MCAS, e as autoridades do FAA e da Boeing nada fizeram. O estrago na reputação da Boeing com esses 2 acidentes e esta revelação é imenso, é de difícil reparação, jogando no mesmo ralo a própria credibilidade do FAA, que é a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos da América. Isso constitui um escândalo de proporções globais para os quais eu darei números, senhoras e senhores senadores. Isso vai ter um custo enorme para a Boeing e hoje todos os 737 MAX entregues para as companhias aéreas estão fora de operação por medidas de segurança, inclusive no Brasil, como as 8 aeronaves da Gol, o que tem refletido nos preços das passagens aéreas. Como se não bastasse, o FAA americano ordenou uma revisão padrão de toda a família 737, que encontrou uma nova falha estrutural no 737. No início desse mês, a FAA determinou a companhias aéreas a inspeção de 165 Boeing 737NG por conta dos surgimentos de rachaduras estruturais. A Gol suspendeu, então, além dos 8 737 MAX recém-adquiridos, voos de 11 aeronaves Boeing 737NG,
para substituição de um componente. Ao todo, a empresa opera 120 aeronaves desse modelo, ou seja, atualmente a empresa brasileira está com quase 20% da frota parada, e esse prejuízo acabará arcado pela Boeing, assim como de todas as outras empresas pelo mundo afora. A American Airlines, United Airlines e Southwest já acumulam, segundo a revista especializada a Aeroflot, um prejuízo de mais de $1 bilhão, relativo somente ao 737 MAX, que está há 7 meses impedidos de sair do solo. Só a Southwest Airlines acumula prejuízo de $435 milhões. Todo esse prejuízo, que se arrastará pelo 4º trimestre desse ano e pelo menos pelo 1º trimestre de 2020, terá que ser arcado pela Boeing. Isso fez as ações da Boeing na Bolsa de Valores de Nova York perderem cerca de $30 bilhões de seu valor. Só na primeira semana do escândalo, e a empresa reservou insuficientes 5 bilhões para as indenizações. E não estamos falando do cancelamento de todas as novas encomendas. Vamos resumir, senhoras e senhores senadores. A Boeing se encontra à beira da falência. A Embraer é mais do que nunca uma tábua de salvação que não será suficiente para suportar o peso desse Titanic. Será destruída junto com a Boeing. E com ela, o fruto da ciência, trabalho, esforço e sonho de milhares de brasileiros. Em meio a tudo isso, a manutenção da venda da Embraer para essa mesma Boeing ganha contornos de um dos piores crimes de lesa-pátria da história do Brasil. Enquanto esse modelo está parado no mundo inteiro, colegas senadores, nosso secretário de Aviação Civil, Ronnie Glassman, anunciou a Reuters, segundo notícia publicada na manhã desta terça-feira, 29, que pretende liberar todos os 737 MAX para voarem no Brasil antes do fim do ano. Isso se daria sem a liberação da própria FAA, que continua testando a aeronave. São as nossas vidas e de nossos compatriotas que ele colocará em risco. Enquanto isso, senhoras e senhores senadores, creio que esta casa deve convidar o secretário para prestar maiores esclarecimentos sobre esta liberação. Eu teria, senhor presidente, ainda alguns dados para passar aqui como informação, para que fique registrado nos anais dessa casa. Mas eu estou propondo, aliás, já apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos, um pedido de audiência pública para que a gente possa ouvir autoridades brasileiras e trazer aqui a esta casa um tema que, com certeza, pelos argumentos aqui já explanados e muitos outros, é de vital importância para a soberania do nosso país, para a indústria de alta tecnologia do nosso país e para a nossa balança de pagamento.